Fala gurizada, tudo certo? Meu nome é Mário Compagnon e eu tô aqui hoje para conversar com vocês algumas coisas do Internacional relacionado ao que a gente observou nesse jogo deste domingo contra a equipe do Novo Hamburgo, a vitória aí do time colorado por 1-0 fora de casa no Gauchão contra o lanterna da competição. Mas antes disso, queria pedir para você deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal, que é essa forma que você me ajuda aí, certo? Bom, primeiramente queria analisar um pouco do jogo em relação à escalação que a gente teve dentro de campo. Os melhores em campos dessa escalação foi o Patrick e o goleiro Danilo Fernandes. Patrick sempre aquele recurso de vitória pessoal, de ir para cima, de entrar na área, de dar o passe para o gol, de chutar para o gol, sempre tentando alguma coisa e sendo o melhor do time, como foi em últimos jogos, junto ali com o Edenilson. E o Danilo Fernandes, que fez uma defesaça, um tiro a queima-roupa do zagueiro do Novo Hamburgo, uma defesaça, e em outro momento, acredito que no segundo tempo, quando a bola estava vindo mais à frente, o jogador do Novo Hamburgo um pouco mais atrás, só tinha mais ou menos ele e o goleiro, os dois zagueiros já estavam meio batidos. Danilo Fernandes sai do gol, sai da grande área e dá um carrinho, joga a bola para frente. Um recurso ali de tirar a bola do jogo, vendo que os zagueiros poderiam se complicar e o Inter poderia tomar um gol. Então acredito que foi dois lances capitais ali que o Danilo Fernandes foi muito bem, deixando aí esses dois jogadores como os melhores em campo. Falando aí da escalação que estava no primeiro tempo, a gente teve o Danilo Fernandes no gol, tudo bem, tranquilo. A gente sabe que ele está querendo testar os goleiros, daqui a um pouco ele vai dar minutagens para o Marcelo Lomba e ele vai ter a definição de que goleiro ele quer usar dentro do jogo. Mas aí mais à frente, ali já nos 4 homens de defesa, a gente teve o Rodinei aberto na lateral. Não foi ali tão bem durante o jogo e também foi uma surpresa negativa porque acreditávamos que ele iria colocar o Heitor ou algum outro jogador para testar na lateral, e não, ele permaneceu com o Rodinei, sendo que a gente não sabe se o Rodinei vai permanecer no Inter depois do meio do ano. No lado direito da zaga, o Zé Gabriel, pensávamos aí que ele iria usar o Lucas Ribeiro. A justificativa dele foi que o Zé Gabriel entendeu melhor a dinâmica do jogo e que isso não quer dizer que se o Lucas Ribeiro entender o jogo, ele não vai entrar no time, né? Vai ter aquela competição entre os dois e o melhor vai ficar. E, consequentemente, acredito que o melhor seja o Lucas Ribeiro. Mas a gente não pode dizer nada, né? Então, depois teve o Vitor Cuesta no lado esquerdo e o Moisés no lado esquerdo, na lateral. Coisa que a gente já sabia. Na frente, no primeiro volante, pensávamos que iria entrar o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, diferente do último jogo, dessa vez estava no banco, mas não atuou. E entrou no lugar dele ali o Rodrigo Lindoso, que não fez um jogo tão bom assim, mas conteve ali alguns ataques da equipe do Novo Hamburgo. Mais à frente o Edenilson e o Praxedes. Não foi uma surpresa, acreditávamos que talvez jogasse ali o Patrick no lugar do Praxedes, mais à frente João Pego ou algum outro jogador. O Praxedes acabou se deslocando mais no segundo tempo, tendo mais atuações, afinal o ataque do Inter surgia mais do lado esquerdo do campo colorado. Então, acabou tendo mais brilho ali o Praxedes, mas também não foi tão bom assim. Teve só uma chance de gol, fez poucas coisas. E mais à frente a gente teve aí, então, o Patrick e o Marcos Guilherme, que fez o gol do jogo. Mas isso não quer dizer que ele jogou bem, ele foi muito mal. E como centroavante, tivemos o Thiago Galhardo. Eu comentei no meu último vídeo que achava que o Thiago Galhardo não iria ser titular, apesar do Miguel Ramírez elogiar ele, dizendo que ele está fazendo bons treinos, e a gente sabe que naquela posição, em primeiro lugar, dando preferência ao Yuri Alberto ou ao Paulo Guerreiro, né? Mas devido ao gramado, devido a algumas condições, o Paulo Guerreiro não jogou e o Yuri Alberto entrou ali como ponta direita, e quem entrou como centroavante no lugar do Thiago Galhardo foi o Abel Hernandes, que também não dá para entender, afinal o Inter vai se desfazer desse jogador. Se fosse ficar, já teria feito alguma proposta, né? E o que a gente pode observar desse jogo? Diferente de alguns colorados, diferente de alguns comentários, eu achei que o Inter jogou melhor em comparação ao jogo anterior. Claro, não teve aquela goleada de 4-2, mas teve uma consistência maior em relação ao número de erros que diminuiu em relação ao jogo anterior. Então o Internacional foi melhor postado em campo, parecia entender melhor o sistema de jogo do Miguel Ramírez, mas erros ainda aconteceram, principalmente erros de passe. Talvez o gramado dificultasse um pouco, né? Fosse
um quantitativo significativo para esses erros, mas isso não quer dizer que os erros são significativos, porque o Inter errou muito passe, seja passe para o lado, seja passe para frente, ou passes em média distância, como aconteceu muito no jogo. Então, teve melhoras, mas muito poucas e pouco significativas. Quem entrou no segundo tempo, entrou o Yuri Alberto como ponta, foi mais um recurso para que ele entrasse dentro da área, né? Para mim, deveria ter entrado ali o Caio Vidal e no meio e o Yuri Alberto como centroavante, como tem que ser, mas o treinador optou por outras escolhas. E foi isso, né? A gente sabe que ele vai continuar fazendo testes, ele já falou que está testando o time, mas na metade de abril, daqui a um mês mais ou menos, já começa a Libertadores e daqui a um pouco a gente tem o Grenal. Não é a hora de continuar fazendo testes, né? A gente tem que ter um time fixo, a gente tem que saber qual vai ser o time para os próximos jogos. E se continuar assim, a gente vai continuar sempre nessa indecisão de que time do Inter a gente vai ver no próximo jogo. Espero que isso não aconteça mais, não aconteça com tanta recorrência e que a gente possa ver no próximo jogo, agora contra o Caxias, acredito que na próxima quarta-feira, um time mais postado em campo, um time mais com cara de esse é o time do Inter para os próximos jogos, né? E não todo esse experimento que está sendo feito desde quando o Miguel Ramírez chegou. Mas essas são as minhas opiniões, não quis comentar do jogo em si porque o jogo foi muito fraco, não teve tantos acontecimentos assim. Falei quem foi o melhor em campo, o Patrick e o Danilo Fernandes, e quem para mim não deveria estar ali como titulares, que era o Rodinei, o Zé Gabriel e o Marcos Guilherme lá na frente. Se você discorda da minha opinião, deixa aí embaixo. Se você concorda, também deixa aí. E principalmente, o que você está achando do trabalho do Miguel Ramírez até aqui? Lembrando que ele só está treinando com o time tem 2 semanas, né? Ele chegou agora um pouco, está tentando fazer o trabalho, está tentando fazer o time entender como o Internacional deve jogar nos próximos jogos. Então, diga aí para mim, o que você achou desse jogo, o que você espera para os próximos jogos, certo? Vai, um abraço, tchau, tchau.